Boa noite a todos, a você que está ouvindo esse vídeo. Hoje nós tiramos um tempo para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje é muito importante a gente estudar a palavra do Senhor para conhecermos como devemos servi-lo. E o tema do estudo de hoje é o desafio de viver sob o senhorio de Cristo num mundo pluralista. Realmente, essa deve ser uma preocupação da igreja. Então, como a igreja se mantém fiel aos princípios cristãos diante de uma sociedade relativista e pluralista, onde não se crê que há uma verdade absoluta, onde crê que tudo é relativo, que cada um tem a sua verdade. Essa é a realidade da igreja hoje. E essa ideia não é mais antiga do que a gente imagina. A igreja de Cristo, desde o princípio, ela precisou se posicionar. Então, ela precisa tomar uma decisão. Ou ela assimila os valores desse mundo, dessa sociedade, ou ela se isola, ou ela se infiltra, ou ela parte para o confronto. Nós sabemos que algumas igrejas, na era de Paulo, elas assimilaram os valores desse mundo e permitiram que várias heresias se infiltrassem dentro da igreja. E nós podemos ver isso nas cartas às 7 igrejas da Ásia. Paulo, ele escreve às igrejas de Romanos e outras igrejas mais, falando a respeito da maneira de viver em Cristo, sob o senhorio de Cristo. Mas umas igrejas se assimilaram os valores deste mundo, outras se isolaram do mundo, ou perderam o primeiro amor e acabaram morrendo. Nós vemos o exemplo da igreja de Éfeso, essa carta que foi escrita por João, endereçada a esta igreja, no livro do Apocalipse, aonde há uma exortação do Senhor para que aquela igreja voltasse ao primeiro amor. E caso ela não voltasse, ela morreria. E como de fato aconteceu, a igreja em Éfeso, ela morreu, ela acabou, porque ela não conseguiu voltar ao seu primeiro amor. E também, aquelas igrejas que decidiram se infiltrar no mundo, elas alvoroçaram o mundo, e elas foram as responsáveis pelo evangelho ter chegado até nós. E nós, como vamos reagir diante de uma sociedade pluralista e relativista? Porque a nossa realidade não é diferente da realidade que enfrentaram os primeiros cristãos. O primeiro ponto: nós devemos superar o individualismo, reconhecendo o valor do outro. Então, a igreja ela não deve se isolar, ela deve viver em comunidade. E nós sabemos que no tempo de Jesus e também no tempo da igreja primitiva, existia um certo individualismo. Alguns exemplos do individualismo que existia naquela época já se encontra no livro de Mateus 20, do versículo 20 a 28, onde nós temos um episódio de Tiago e João. Eles tinham anseio por destaque e posição elevada no reino dos céus, o que foram repreendidos por Jesus. Quando a pessoa na igreja, ela deseja destaque e posição, ela está sendo individualista.
ela está querendo apenas para si. E nós sabemos que esse não é o papel da igreja e do cristão. Nós também temos o exemplo de Judas, que queria lucro a qualquer custo. Está descrito em Mateus 14:16. Judas foi aquele que traiu Jesus. E ele era uma pessoa individualista e também materialista. E ele colocava o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. E também temos os publicanos, que eram mal vistos, pois eram contados com os pecadores. São exemplos de individualismo que existia no tempo da igreja primitiva, como também no tempo de Jesus. Simão, o mágico, ele tinha desejo de poder espiritual, ou seja, quando eles viam o Espírito Santo agindo poderosamente pelas mãos dos apóstolos, e ele via os milagres acontecendo ali, ele desejou comprar aquele poder que havia na vida dos discípulos, como se aquilo pudesse ser comprado. E ele ofereceu dinheiro para que aquele poder fosse colocado na sua vida e ele pudesse também ganhar prestígio e fama. Esse episódio ele se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, dos versos 14 a 25. Então, nós vemos aqui que a geração daquela época não é diferente da geração de hoje. O individualismo também ocupa o primeiro lugar no coração da sociedade moderna. John Burke diz que vivemos na geração do eu em primeiro lugar. E realmente nós vivemos em uma geração onde cada um busca agradar a si mesmo. Cada um busca a consideração própria. Cada um busca o bem-estar pessoal próprio. Ou seja, nossa geração é marcada pelo egocentrismo e pelo individualismo, aonde os pais, por exemplo, colocam o seu bem-estar físico, pessoal, social, em primeiro lugar, até mesmo em relação aos seus filhos, onde cada um busca o anseio pessoal, a satisfação dos seus próprios desejos. E o eu em primeiro lugar, somado à liberdade sexual, diz o mesmo autor, abriu caminho para índices assustadores de adultério, divórcio, abuso sexual e doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse autor aqui, John Burke, ele fala algumas verdades. E ele fala aqui que em 1962 a 1981, o número de divórcio triplicou. Por que isso veio acontecer? Porque as pessoas são intolerantes e, ao menor problema que elas enfrentam, elas já querem desistir das coisas. Aqui, em relação ao casamento, elas já querem desistir e partindo para outra, como dizem, porque não querem enfrentar nenhum tipo de problema. E aqui também diz que em 1962, 50% dos adultos acreditavam que os pais com casamentos problemáticos deveriam ficar juntos e lidar com o problema pelo bem-estar dos filhos. Já em 1980, menos de 20% pensavam desta mesma forma. Ou seja, o pensamento das pessoas, eles começaram a partir para a degradação, aonde o bem-estar pessoal é colocado acima de todas as coisas. E aqui mostra a tragédia que é a sociedade que vivemos hoje, fora dos padrões da palavra de Deus.
Então, mostra a realidade onde o mundo busca interesses pessoais, fama, dinheiro, prestígio, em detrimento do bem-estar do próximo. Onde o que vale é cada um por si, é o que dizem as pessoas. Esse é o mundo em que vivemos. O que é que a igreja deve fazer? Como a igreja deve encarar esta realidade? O primeiro ponto que a igreja deve fazer é aprender a cuidar das feridas emocionais e afetivas inflamadas, pois elas se tornaram cada vez mais comuns em nossos dias. Então, o número de pessoas feridas, magoadas, traumatizadas por separações, seja por frustrações, são extremamente grandes. E a igreja precisa aprender a cuidar das feridas emocionais dessas pessoas. Aprender mostrando para essas pessoas o amor de Jesus Cristo, que Jesus Cristo se preocupa com a vida delas, com a saúde emocional, que Jesus se preocupa com a vida eterna delas. Então, a igreja precisa aprender a comunicar o amor de Deus, a tolerância de Deus, sem, contudo, comprometer sua retidão e santidade. Então, Deus ele se preocupa com o bem-estar das pessoas. Ele se preocupa com a salvação da alma das pessoas. E Ele é um Deus amoroso, é um Deus que perdoa, é um Deus que cura as feridas da alma. Isso é que a igreja precisa aprender a comunicar. A igreja hoje, ela não pode ficar acusando as pessoas, julgando as pessoas, afastando as pessoas cada vez mais de Deus. Elas devem comunicar o amor de Deus e mostrar que Deus deseja uma vida melhor do que a que as pessoas estão vivendo. Ensinar para as pessoas que os prazeres futuros são incalculavelmente maiores do que esse dessa terra. A igreja precisa estar preparada para lidar com os que estão feridos emocionalmente, com inúmeros comportamentos de dependência. Às vezes a pessoa chega na igreja, passou por um divórcio traumatizante, ou talvez alguma criança ou jovem passou por um abuso sexual, por um abuso moral, e ela está ferida. E ela está ali em busca de amor, que ela não encontrou na família. Ela está ali em busca de companheirismo. E, às vezes, a igreja não sabe como lidar com isso. Às vezes, aponta o dedo para aquela pessoa, deixa ela de lado. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se afundar ainda mais e se afastar de Deus. Então, a igreja precisa compreender que o mundo arrasado em que vivemos precisa da esperança de cura que Jesus oferece. Então, o mundo está cada vez mais arrasado por causa do egoísmo das pessoas. E elas precisam de esperança. E a igreja deve ser a esperança dessas pessoas. Mas não só comunicar, a igreja precisa ser, no seu dia a dia, nas suas vivências, demonstrar a esperança que é Jesus Cristo. A igreja precisa aprender a criar estratégias para viver em comunidade. E depois criar estratégias para que ninguém fique sozinho. Então, a igreja, ela precisa cultivar o companheirismo. Porque o mundo está individualista. O mundo está egocêntrico. Se a igreja começar a viver no mesmo patamar da sociedade, qual é a diferença que ela vai fazer para o mundo? Se cada um de nós que somos crentes preferirmos viver no nosso mundo
no conforto, no comodismo. Qual é a esperança das pessoas que estão lá fora sem Jesus? Se nós não queremos ter esforço para nada, se qualquer coisa que gera esforço for algo penoso para nós, o que será das pessoas que estão lá fora? A igreja precisa criar a cultura do venha como está e fazer com que as pessoas experimentem confiança, tolerância, verdade, quebrantamento e companheirismo. Então, nós precisamos pregar para as pessoas que elas podem vir na igreja da forma que elas estão. É porque é aqui que elas serão transformadas, é aqui que elas serão acolhidas, é aqui que elas serão curadas. É isso que a igreja precisa pregar e viver, porque as pessoas que vivem à margem da sociedade, muitas vezes elas não vêm à igreja porque quando elas chegam, elas são vistas de uma maneira distorcida, ou elas são vistas como apontando que o dedo para elas, elas são julgadas, e aí elas não vêm mais. Mas quando elas chegam em uma igreja amorosa, que recebe elas com acolhimento, com sinceridade, não com fingimento, elas se sentem amadas e acolhidas, elas vão começar a repensar as suas vidas. Então, elas vão querer fazer parte daquela igreja que as acolheu tão bem, que as amou do jeito que elas são. Então, elas vão querer mudar. Elas vão ver que ali há diferença. Cuidar das feridas emocionais e afetivas é um desafio que enfrentamos todos os dias. Como você tem feito esse trabalho sem se tornar indiferente ou juiz do próximo? Então, está aqui uma pergunta de reflexão para nós. Cuidar das feridas afetivas e emocionais é um desafio que enfrentamos todos os dias. Como você tem feito isso? Sem se tornar indiferente ou se tornar juiz? Porque as duas coisas são negativas. Tanto a indiferença de deixar para lá, de cada um faz o que quer da vida, como ser juiz, começar a julgar as pessoas, tudo isso é nocivo para as pessoas. Então, a igreja, diante dessa realidade, ela precisa estimular uma sexualidade saudável do ponto de vista bíblico. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo de liberalismo e permissividade, onde as pessoas são desvalorizadas e são usadas como objeto, onde elas fazem do seu corpo um objeto. E ali elas vivem simplesmente para satisfazer os seus impulsos, sem se importar com o seu caráter. E quando Paulo escreveu aquela carta aos Romanos, no capítulo 1 e também lá aos Coríntios, quando ele fala da depravação sexual, da perversão, ele não estava falando de pessoas do mundo. Eles estavam falando de pessoas cristãs. Porque as cartas de Paulo são endereçadas à igreja e não às pessoas sem Cristo. Porque não podemos esperar do não cristão um comportamento de um cristão. Então, nós vemos aqui que tanto que a igreja, em vez dela transformar o mundo, ela se adaptou à realidade do mundo. No entanto, a queda
corrompeu o caráter humano e fez com que tivesse uma visão deformada a respeito da vida, de sexualidade. Ou era conservadora demais, ao extremo, ou liberalismo ao extremo. Na época de Paulo, aqui em 1 Romanos, a 2 Coríntios e a carta aos Romanos, a sociedade em que Paulo viveu, o mundo greco-romano, era dominado pela perversão. É tanto que Paulo escreveu no capítulo 1 a respeito da sociedade em que ele vivia. Vivemos em uma sociedade que, à semelhança daquela, tem uma visão distorcida, ou seja, vê de maneira diferente do ponto de vista de Deus, de maneira equivocada. E esse mesmo autor, John Burke, ele levantou alguns dados no seu livro e, através de uma revista, fez uma pesquisa preocupante a respeito da vida das pessoas. E alguns dados eu estarei lendo para que você possa estar refletindo. O título da pesquisa era O Crente e o Sexo. Revela como anda a sexualidade do cristão. Então, que conclusão que se chegou a essa revista? 25% dos homens crentes casados já traíram a mulher. 56% dos pesquisados do sexo masculino praticaram sexo com o futuro cônjuge antes do casamento. A pesquisa ainda se torna mais minuciosa, como práticas sexuais de casais crentes, envolvimento com homossexualismo e uso de pornografia. 44% dos consultados responderam que sim. Ou seja, a igreja está vivendo sob o senhorio de Cristo? Os cristãos estão vivendo de acordo com os ensinamentos bíblicos? Não. É algo preocupante, é algo alarmante. Como os cristãos têm vivido completamente de forma desobediente à palavra de Deus. A igreja tem cumprido o seu papel? Não. Como a igreja pode pregar o ensino da palavra de Deus, pregar a santidade, a moralidade, se esta mesma está envolvida nessas mesmas coisas? Como que vamos transformar o mundo se estamos vivendo da mesma forma do mundo? Então, nós sabemos que é algo preocupante. A igreja precisa parar para refletir e mudar. Caso contrário, nós estamos aqui perdendo tempo. Porque o que importa, que diferença vai fazer se a gente pregar uma coisa e viver outra? Nenhuma diferença faremos no mundo. Então, que possamos parar para refletir sobre o papel da igreja, sobre como a igreja está vivendo nos dias de hoje. Mais do que nunca, é necessário voltar aos princípios cristãos. Mais do que nunca, a igreja precisa de uma transformação. Nós cremos que alguns fatores contribuíram para esta realidade da igreja. Flexibilização dos valores éticos e morais, como a própria questão do relativismo ético, nega a existência de valores universais e absolutos, fazendo com que o indivíduo se torne juiz do que é certo e o que é errado. Interessante que hoje parece que o que antes era errado, hoje já não é mais.
As pessoas aprenderam aquela cultura do que não tem nada a ver. E assim vão vivendo as suas vidas. A revolução sexual ocorrida no final da década de 60 e a adesão da igreja a tais princípios. Ou seja, a igreja ela está se amoldando aos valores do mundo. O fato de a igreja ter cedido ao apelo da televisão de se estabelecer como padrão fixo da civilização ocidental, possibilitando aculturar e ensinar valores compartilhados por toda uma geração global, enquanto a entretém, como ressalta Burke. A televisão ela tem contribuído também para esses valores serem deturpados, porque são através de novelas, de filmes, de séries, de programas de entretenimento, eles pregam valores, entretendo as pessoas, de maneira que aquilo se torne tão natural, a pessoa acaba achando que é normal aquilo, porque elas estão se descontraindo enquanto aprendem valores morais. Aprimoramentos de métodos contraceptivos, dando à mulher domínio sobre seu corpo e uma liberdade que até então ela não possuía, de vivenciar sua sexualidade sem se preocupar com o risco de uma gravidez. Então, nós vimos aqui alguns fatores que foram responsáveis pela degradação moral da igreja. Mas os principais fatores, os fatores mais graves ainda estão por vir. Esses vêm de fora, mas os outros vêm de dentro. Então, a igreja precisa parar para refletir a respeito desses valores. Precisamos parar para refletir sobre o papel da igreja no tempo de hoje, sobre a influência que a igreja está sofrendo, ao invés de estar influenciando o mundo nos tempos de hoje. Então, que possamos, a partir do que estudamos até agora, refletir sobre o que nós devemos fazer. Então, essa é a parte 1 do nosso estudo. E nós vamos, no próximo domingo, nós vamos dar sequência a esse estudo, onde nós vamos ver os pontos principais que fizeram com que a igreja se passasse por uma degradação moral. Então, que estudamos até agora, você possa refletir sobre sua vida, sobre sua realidade, sobre o seu papel na sociedade até agora. E então, no próximo domingo, nós continuaremos estudando a respeito de como a igreja viver sobre o senhorio de Cristo nessa sociedade. Que Deus possa estar nos abençoando, nos despertando, abrindo os nossos olhos para que possamos viver como igreja de fato, porque foi para isso que nós fomos chamados, para transformar o mundo. Então, que Deus os abençoe e que no próximo domingo nós vamos continuar. Amém?